Shalom, familiana. Amém. Enquanto alguns ainda estão ofertando, trazendo seus dízimos, eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Enquanto você abre aí, eu quero te perguntar, você está feliz com Jesus hoje? Amém? A gente costuma repetir essa pergunta, né? Muitas vezes. Parece que todo mundo que sobe aqui pergunta, você está feliz com Jesus? Mas eu quero que a gente pense mais nessas perguntas. Você está feliz com Jesus, mas também você é feliz com Jesus? Quando você terminar de abrir aí em Gálatas, a gente vai fazer essa leitura, porque eu pergunto porque parece que nós estamos mais alegres. Fique por dentro das nossas programações. Quanto mais as coisas da nossa vida estão estáveis, seguras, tranquilas, não é verdade? Parece que a nossa alegria, as nossas emoções, elas estão condicionadas a muitas coisas da nossa vida. Não, tá tudo dando certo agora, então estou bem, eu estou feliz. A estabilidade, a tranquilidade. Então, quando eu pergunto para você se você está feliz com Jesus, CDL, as inscrições aí. Talvez não queira dizer exatamente isso que eu falei agora. Uma alegria, uma felicidade condicionada à estabilidade na nossa vida. Amém? Estão aqui comigo? De um tempo para cá, nós temos sido lembrados, sabe, pelo Espírito Santo, de que a cruz de Cristo não precisa de complementos, de adereços, de acessórios, para ser ou fazer aquilo que Cristo já fez nela. Por mais que a nossa tendência seja achar isso então simples demais, a gente precisa entender que nenhum esforço nosso, da nossa parte, complementaria a obra de Cristo no Calvário. Amém? Nenhum esforço nosso. Parece que é simples demais. Um Deus se entregar no nosso lugar, nos dar uma vida que antes não tínhamos, para termos a vida plena que está nele, sem nenhum esforço nosso. Parece fácil demais, parece simples demais. E é nisso que a gente acaba errando. A gente acaba pensando que se eu me esforçar, eu vou ser digno então dessa salvação. Se eu me dedicar mais, me dedicar à minha vida, à minha juventude, à minha família, os meus anos, o meu trabalho, o meu suor, eu vou merecer então essa salvação. E a pergunta que eu faço para nós, uma delas hoje é: o que então os nossos esforços têm nos trazido? O que? A gente se esforçar, acordar de manhã cedo, trabalhar até tarde, dormir mais tarde, investir tempo, dinheiro, suor. O que esse esforço tem trazido para nós? Deixa eu te falar. Se eu te dissesse aqui que hoje seria o seu último dia de vida, você só tem até meia-noite desse domingo, você provavelmente se arrependeria de muitas coisas hoje. E não é uma pergunta, é uma afirmação. Se você soubesse que hoje seria o seu último dia, você se arrependeria de algumas coisas. Talvez do que não foi feito. Me arrependeria de não ter vivido uma vida mais intensa, de não ter vivido uma vida mais leve, de não ter conhecido aquele país que eu gostaria de conhecer. Me arrependo de não ter
economizado mais. Gastei com coisas muito fúteis. Talvez eu me arrependeria de não ter abraçado os meus filhos. Talvez você pensaria, não, eu me arrependeria de não ter valorizado a minha mãe, de não ter valorizado o meu pai, os meus pais. Talvez você também se arrependeria de ter feito demais. Eu errei demais com a minha esposa. Eu pisei na bola demais, sabe, com meus pais. Se hoje fosse meu último dia, eu acho que eu me arrependeria de ter gastado dinheiro com coisas fúteis. Sabe, eu desejava muito ter um celular do ano e eu gastei meses de trabalho parcelado para comprar esse celular. E se amanhã eu não acordar, eu me arrependo de ter feito isso. Sabe qual é a parte mais grave? Mas e se? E se for realmente o seu último dia aqui hoje? E se essa noite for realmente a nossa última noite? O quanto nós temos nos esforçado? Eu pego aqui uma ilustração, uma imagem emprestada do pastor Ricardo Massai. Ele cria uma imagem, eu quero trazer para você, porque faz muito sentido agora para nós. A imagem de Fabrício, você, nós. Eu acordo todo dia, vou trabalhar e gasto o meu suor para nós construirmos uma espécie de cofre. Imagina que a gente está gastando as nossas forças, a gente está gastando o nosso tempo construindo um cofre. Um cofre para guardar aquilo que nós temos de mais precioso. O que seria, talvez, para você? Algo que você tem de mais precioso, mais valioso. Eu chutaria que seria a sua própria vida. Que até se eu não estiver vivo, nem a vida dos meus filhos eu conseguiria preservar, manter. Então vamos pensar na vida. Nosso bem mais precioso. E a gente investe tempo e dinheiro comprando material. E eu compro esse material e compro ali o terreno, e eu lanço ali os fundamentos e um piso muito bem concretado. E as paredes vão começando a subir desse cofre que guarda a minha vida. Se é algo tão precioso, eu preciso me dedicar em preservá-la. Então eu coloco paredes de camadas de concreto, de metal, de chumbo, até para não passar radiação por essas paredes. Nada que pudesse tocar o meu bem mais precioso, a minha vida. E a gente vai construindo esse cofre ao longo da vida, e ele vai ganhando forma, e as paredes vão crescendo, e já temos um teto bem trabalhado ao nosso redor. No fim da vida, parece que a gente terminou o cofre. Mas a única coisa que vai estar lá dentro vai ser você mesmo. E aquele lugar que nós projetamos, nós nos dedicamos para construir e ser um lugar que preservaria a minha vida, agora parece que falta o ar lá dentro. É um cofre, está lacrado. Talvez só se abriria por fora. O ar falta, e agora esse lugar que antes estava projetado para preservar a minha vida, agora está tirando, está sendo um motivo por essa vida está sendo perdida. Parece que quanto mais nos desgastamos para preservar a nossa vida, é que ela vai escorrendo entre os nossos dedos. Nós deixamos de viver e também gastamos as nossas forças para preservar a vida que estamos perdendo a cada dia. Alguns dizem que todo dia nós estamos mais próximos da morte. Até aquele que nasceu hoje, ele está um dia mais próximo do dia em que a sua vida vai acabar. Essa parece ser uma fala
mórbida demais, emotiva demais para começo de conversa. Mas eu te digo, não é. Porque a carta de Paulo aos Gálatas é como um céu claro, um céu azul e um trovão que ecoa por toda a terra e treme as paredes, um trovão ecoando em um céu azul. É como um grito de desespero para algo que era urgente. Então, parece que Paulo, ele pega uma pena numa noite escura e ele se esquece até dos cumprimentos formais. Ele já se apressa em lançar aquelas palavras. E se esquecendo disso, ele exorta a igreja de algo que não se pode adiar. Ele diz: Gálatas, Cristo basta para vocês. Cristo basta para vocês, igrejas da Galácia. Porque eu sei o que isso significa quando eu digo isso a vocês. Ele diz isso para os Gálatas. E aqui, Paulo faz então uma das declarações mais profundas do Novo Testamento. Você abriu aí, Gálatas 2. Versículo 20. Ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa afirmação de Paulo é muito conhecida por nós, essa palavra. Mas ela não é original no assunto que ele traz. Essa fala de Paulo é um eco, é uma ratificação. É como se fosse ele espalhar à frente dele algo que foi dito antes. Por quem? Jesus. Se você puder, abra comigo aí em Lucas 9, 23. Aqui tem também um quadro que nós já conhecemos. Lucas 9, 23. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, corrigida. Lucas 9, 23. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Aqui Jesus ele começa, o texto descreve: e dizia a todos. Esse todos aqui inclui todos, inclusive todos. O gentil, o publicano, os pecadores, o judeu, o não judeu, os discípulos, a multidão. Então a gente pode, com mais tempo, fazer aqui uma discussão sobre o que é ser discípulo, o que é ser multidão. Mas aqui eu quero chamar a atenção de que Jesus falava com todos, amém? Com o discípulo, com o seguidor ocasional, com aquele que era multidão. Até com aquele que não cria nele. Aquele que foi lá de curioso. Vamos ver o que esse mestre tem a dizer. Jesus disse isso a todos. Se alguém então quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus ele está dizendo que se você tentar salvar a sua vida, mantê-la preservada, vivendo para si mesmo, é aí que você vai perder a sua vida. Mas se perder, gastar a sua vida por mim e pelo meu evangelho, Jesus dizendo, então você receberá a vida verdadeira,
ainda nesta vida. Amém? Jesus aqui não está falando de vida, morte natural. Jesus não está falando que nós devemos aqui cair todos mortos agora, naturalmente. Ele está falando de vida com propósito. Então, o que Cristo será que quer dizer com salvar a vida, perder a vida? A gente foi programado e treinado para se manter vivo. Você concorda? A gente tem alguns instintos naturais, alguns vão numerá-los ali em 5 ou mais, mas o primeiro instinto natural que o ser humano tem é da sobrevivência ou da autopreservação. Tudo que nós fazemos, seja fazendo ou deixando de fazer, é simplesmente para continuar vivo, preservar a própria vida ou gerar prazer. E daí tem outros instintos ainda que a gente segue. Mas é natural, é inato do ser humano. Cuidar da própria vida, preservar a própria vida. Mas aqui Jesus ele tá entendendo, e ele também quer te chamar a entender. Ele diz: ei, eu sei que vocês já têm um instinto natural de autopreservação. Ele sabe que nós estamos, desde o dia que nascemos até o fim da nossa vida, protegendo a nossa vida. Tem até alguns critérios biológicos e científicos, né, de que os nossos membros, eles têm uma função exatamente de proteger o tronco, onde estão os órgãos vitais. Se você tropeça que cai, dificilmente o seu corpo vai lançar os seus braços para trás e deixar a sua cabeça bater no chão, o seu tronco bater no chão, porque a nossa carne já sabe que tem que se preservar. Jesus, eu já sei disso, mas ele diz: salvar a vida, eu estou chamando aqui, é viver para si mesmo. Todo o nosso esforço, todo o nosso suor, a pergunta que chega para nós é: tudo que eu fiz ou tudo que eu faço é para mim ou para Cristo? Aqui a gente tem o filtro sobre o que nós temos feito para nós mesmos, o que nós podemos fazer e temos feito para Cristo. Salvar a vida aqui, então, o que Jesus chama é toda a nossa tentativa de preservar a nossa vida naturalmente, e nessa tentativa, todas as nossas atitudes também são para nós mesmos. Quando Jesus fala, todo aquele que quiser salvar a própria vida, se toda atitude sua é de preservar a sua própria vida intacta, nessas paredes intransponíveis do seu cofre, você está vivendo para si mesmo. Consequentemente, você está perdendo a vida verdadeira. Entenda. O diabo, ele não precisa tentar as nossas vidas a ponto de nos levar a viver uma vida de depravação explícita, para ele estar cumprindo o seu propósito maligno. Não, principalmente hoje em dia. Pensa comigo, principalmente hoje em dia, está na moda ser moralmente legal, organizado. Pega mal, sabe, você ser um bêbado. Pega mal hoje ser um alcoólatra, um drogado. Pega mal estar prostituindo. Então, já é meio caminho andado a gente andar certinho. Aparentemente certinho. Mas escute, o diabo não precisa nos tentar a viver uma vida de depravação explícita. Ele só precisa
te convencer de que viver para você mesmo já é o suficiente. Nós cantamos aqui: tudo é perda se eu não tenho a ti. Se eu não tenho a ti, eu não tenho mais nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. De que adiantaria eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de ti? De que adiantaria eu juntar tesouros e me esquecer daquele que se entregou por mim? Nós cantamos: já estou crucificado com Cristo. Se o Espírito Santo nos chamasse aqui agora: tá, vem cá, vamos colocar aqui, joga aqui no altar o que é meu, deixa aqui embaixo o que é seu. Onde a gente teria mais volume aqui hoje? Se o Senhor nos convidasse, lembrando, se essa fosse a sua última noite hoje, o que nós teríamos para apresentar para Jesus seria mais algo dele, construído, conquistado e gasto para ele, ou para mim mesmo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a gente aprendeu a viver para nós mesmos, travestidos de uma vida cristocêntrica. A gente tem aprendido a correr atrás do nosso. É aquela correria, sabe? E entenda, igreja, eu não estou falando para você. Eu estou falando para nós, amém? Eu estou falando para nós. A gente se acostumou a chegar aqui e cantar palavras cristocêntricas e ouvir palavras cristocêntricas, e a gente é até chacoalhado e incomodado com esse Cristo que está forçando a barra aqui no nosso meio. Mas amanhã, pastora Cláudia, eu não tenho tempo. Amanhã não. Amanhã é correria. Eu estou fazendo muitas coisas, eu estou construindo muitas coisas, eu estou trabalhando, eu estou investindo, eu estou gastando, sabe, a minha vida. Meus irmãos, muitos de nós usamos Cristo como um caminho para aquilo que nós queremos, mas não estamos no caminho que é Cristo. Essa palavra tem me incomodado muito, porque não é a primeira vez, sabe, que a gente tem ouvido sobre justificação, tem ouvido sobre temas que colocam a centralidade da cruz e do evangelho, mas é difícil se convencer disso, porque a gente tem se esforçado todo dia. É aí que está o problema. O ruído é que o inimigo tem nos feito pensar que o nosso muito fazer, o nosso muito investir, o nosso muito gastar tem sido para Cristo, mas tem sido para nós mesmos. Salvar a nossa vida é eu pensar na melhor escola para o Timóteo. Salvar a minha vida é eu também investir para ele estudar na melhor escola e ele não se envolver com aquelas pessoas mau caráter, e eu também vou encaminhando ele. Meu filho, ó, tem essa e essa profissão, essas opções, e tudo aí está aí para você, mas quando ele chegar na maioridade, ele vai dizer: pai, não é isso que eu quero para mim. E ele, na sua maioridade, vai poder dizer: eu vou correr atrás daquilo que eu quero. E o ciclo se repete. Entenda, é possível fazer tudo certo e ainda assim estar vivo para si mesmo. É possível a gente andar numa vida moralmente alinhada e ainda estarmos vivendo para nós mesmos. Porque o evangelho não é sobre fazer ou não tudo certo. É sobre morrer e nascer de novo.
Nós temos aprendido a manter um bom comportamento religioso e nós achamos isso suficiente. Porque nós estamos vivos. Vivos demais. A gente chega aqui e nós temos um estacionamento amplo, espaçoso, e temos muitos carros, motocicletas ali fora, e você veio no conforto do seu carro, ou no conforto do carro de alguém, ou no conforto de um ônibus, mas você veio na melhor possibilidade do seu conforto, e eu também. E a gente chega aqui e, acredite, é um testemunho, mas há umas 2 semanas atrás eu cheguei ali, eu não tinha lanchado antes de vir para a igreja, e eu cheguei confiando naquela bolachinha que a pastora Márcia coloca ali. E não estava lá, gente. Sinceramente, eu fiquei chateado. Insatisfeito, acredite. Vamos lá. Por não ter aquela bolachinha com café ali fora. Só tinha café. Se eu tomasse, ia dar dor de barriga. Café com a barriga vazia. Não tinha bolacha. Pastora Márcia, vamos lá. A que ponto a gente chega de estar tão vivo, de querer chegar na igreja e se não tiver a minha bolachinha de chocolate ali, eu estou insatisfeito. E a gente chega então e entra nesse hall. E o hall, a parede está muito branca, sabe, AP? Podia colocar um ambiente mais instagramável, poderia tirar uma foto e ficaria mais agradável para eu postar. Mas tá bom, passei do hall e eu entro então no templo, e o templo está gelado demais. E essa cadeira podia ser preta, mas é vermelha. Eu gostaria de outra cor. Essa luz aqui, sabe, me incomoda. Se fosse tudo preto, ficaria mais legal. Então, tá, vamos ver na segunda, né? Se eles vão me conquistar. Ah, agora sim. Amém. Glória a Deus, né? Por esse grupo. Vamos lá. Repito, eu não estou pregando para você. Se tem um cara que fica ali embaixo e a esposa fala assim: ei, fecha o olho, porque só está olhando cada nota que o baixista está fazendo. Calma, Bruno. Sabe, se as vozes estão dividindo, eu tenho que prestar atenção, e eu estou aqui, ô Senhor, o Senhor é bom, cantando a música, mas eu estou de olho, e lá, nossa, a Melise vai fazer aquela frase, vai fazer. Boa, Melise. Ei, eu estou vivo, eu chego aqui vivo, querendo um louvor para mim, uma cadeira para mim, uma palavra para mim, porque eu estou vivo aqui. Estamos tão vivos. Existe um cenário que Jesus fala, eu quero passar rapidamente aqui, em Mateus 16, em que ele diz, ele está junto com os seus discípulos, e ele chama os discípulos e pergunta: ei, quem dizem ser o Filho do Homem? Quem estão dizendo que eu sou? E uns dizem: Senhor, dizem que o Senhor é João Batista, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é um dos profetas. Então Pedro recebe, né, do Espírito Santo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim um Espírito. E ele celebra ali, esses dias, o apóstolo falando sobre aquela conversa delicada da semana passada, em que Paulo ali chama atenção, adverte Pedro sobre um comportamento que ele estava fazendo, mas ele tinha acabado de ter uma revelação anterior, contrária àquela atitude. E a Jaque me lembrou assim: olha, tu já reparou, aí depois eu troquei ideia com José, você já reparou que Pedro, parece que ele recebe uma coisa do alto, do céu, mas ele erra depois na mesma coisa? Ele está lá junto com os discípulos e tem uma tempestade, Cristo está vindo, é um fantasma, não sei se é. Então ele fala: Jesus, se és tu, me manda então que eu vou, eu piso nessa água e vou caminhando até o Senhor. Pois venha. E ele pisa e vai, caminha nas águas, depois olha para as águas, não vai 30 segundos, e começa a afundar. Ele teve a fé de dizer: Cristo, me fala e eu vou. Deu o primeiro passo, alguns, 2, e ele afunda nas águas.
Pedro aqui tem a revelação lá do lençol, de que ele começaria a pregar ali para os gentios, não há mais distinção, Cristo morreu por todos, então nós vamos pregar. Logo depois ele está no comportamento que nós conhecemos na semana passada. Precisamos tomar atitudes religiosas, porque aceitar uma cruz de graça é muito fácil, é fácil demais. Então Pedro chega aqui e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue, isso aí, Pedro. Mas Jesus continua: então, esse Filho do Homem, ele vai ser preso, ele vai ser crucificado, vai ser entregue nas mãos dos homens, ele vai ser morto. Pedro então chama Jesus e o repreende. Jesus, tenha pena, tenha dó do Senhor mesmo. Como é que o Senhor vai dizer que o Senhor vai morrer? Isso aí incomoda o povo. E na verdade o Senhor nem merece morrer, vamos lá. Aí, como é que Jesus responde para ele? Afasta de mim, Satanás. Isso aqui me atravessou. Escute, Jesus era um dos nomes mais comuns daquele tempo. Jesus era um José, era um nome comum da Silva, no Brasil. Jesus. Pedro vê Jesus então e diz: você não merece morrer, Jesus. Mas Cristo é outra pessoa. Cristo é o prometido, é o enviado do alto. E ele vem, o Messias, para quê? Morrer. Entenda, o diabo não é anti-Jesus. Ele é anticristo. Quando nós somos convencidos de que Jesus é uma personalidade interessante na história, Jesus é um cara que influenciou, Jesus, sabe, ele fez coisas incríveis aqui na terra, mas eu ouvi essa semana, Jesus é um cara exemplar, mas Cristo é uma invenção paulina. Paulo inventou Cristo. Ei! É porque tem sido fácil para o inimigo das nossas almas nesse tempo nos fazer ter apreço por um Jesus e não querer aceitar o Cristo. Porque quando nós estamos vivos, até Jesus se torna um ídolo para fazer nossas próprias vontades. Até Jesus se torna um ídolo. Se eu venho para esse lugar pensando: Senhor, o Senhor vai me tirar desse lugar, e eu creio porque a Tua palavra me garante a vitória, seja a cura, seja a virada financeira, mas se eu venho para esse lugar querendo uma coisa em que Jesus é o caminho para eu chegar lá, na verdade eu nunca quis o Cristo que é o caminho, mas eu tenho colocado Ele como um caminho para a coisa que eu quero. Porque um Cristo morto requer discípulos mortos. Mas nós queremos, será, um Jesus que faça a nossa vontade, ou nós queremos um Cristo que mate o nosso ego? Salvar a vida. O homem que disse: por isso considero tudo como perda. Ele primeiro disse: já sei que eu estou crucificado com Cristo. Nós só teremos as coisas da nossa vida como perda nessa vida, se primeiro nós formos crucificados com Cristo na cruz. Eu queria ter mais tempo, sabe, AP? A gente tem que correr. Mas eu oro para que o Espírito Santo ele nos leve a um lugar não de entendimento racional, mas de nos dobrar diante da cruz, de quebrantamento. Já estou crucificado com Cristo. Essa fala foi dita num contexto, e esse contexto ele vem trazendo sobre a falência da justiça humana, de que a religião ela não justifica,
Moralidade não salva. E a lei revela, mas não cura. A lei, ela veio simplesmente para tipificar as nossas atitudes como crime e pecado a um Deus santo. A lei, ela não é ultrapassada, a lei não é má. Pelo contrário, a lei é boa, é santa, é reta. A lei é o próprio Deus, Ele é santo e reto, amém? Então não venha para a igreja, sabe, com aquele pensamento modernizado, de que, olha, nós vivemos no tempo da graça, não vivemos no tempo da lei. Então cuidado, porque a graça é pior do que a lei. A lei queria que você cumprisse todos os mandamentos. Continua vivo, só cumpre, se é que você vai conseguir. A graça é morra. E então você vai viver os 2 mandamentos que o mediador entre Deus e os homens veio e cumpriu essa lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo, perdoar como eu fui perdoado. A morte do velho homem está aqui no verso 19 e 20. Fui crucificado com Cristo. O ego religioso, então, ele precisa morrer. Não se trata de reforma exterior, é nova criação. Aqui nós chegamos na suficiência da cruz. No finalzinho, bem no final desse texto, vamos reler. Vivo pela fé no Filho de Deus, vírgula, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Me amou. Dessa forma eu te digo que a graça, ela não é o complemento. A graça é a obra completa. Eu visualizo a lei, e Paulo, ele é muito mais didático na carta de Romanos, em outros livros, de que nós somos como crianças pequenas. E nós moramos numa casa e tem um preceptor. Nós temos alguém que nos ensina, mas esse preceptor, ele é rígido, severo. Ele diz que cada atitude nossa, cada passo é erro, é pecado, é morte, vai morrer, é errado, não faz isso, não faz aquilo. Mas esse preceptor, ele vem agarrado na nossa mão e ele chega até um determinado tempo, porque era um mediador temporário, um mediador por um certo tempo. Vamos entender, o Velho Testamento nós temos a antiga aliança. No Novo Testamento nós temos a nova aliança. O que é uma aliança? Um lado em litígio, confronto, desacordo com esse lado. Uma aliança é, ei, vamos selar aqui uma trégua de paz. Para isso precisa de um mediador. Nós tínhamos um mediador, que era a lei, que nos trouxe até um lugar em que um mediador definitivo cumpre a lei severa na cruz do Calvário e ata, solda, funde, refaz a aliança quebrada entre Deus e os homens. Faz sentido para você isso? A graça, meus irmãos, não é complemento para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Você deve estar pensando agora em tudo que você vai precisar deixar a partir de agora. Você deve estar pensando, diante dessa cruz, diante dessa graça, cara, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa. Eu vou ter que desconstruir esse cofre de novo. E eu já gastei muito tempo e vai precisar de mais energia. Eu vou ter que deixar de fazer. Deixar muitas coisas. E isso vai soando como peso sobre nós. Eu quero te dizer, você está pensando em tudo que você vai perder, mas isso é porque você está olhando o custo. Eu quero te convidar então a olhar para o lucro. Se
ainda tentamos merecer ou conquistar aquilo que Cristo já consumou, nós transformamos a cruz em uma decoração religiosa e não em salvação para as nossas almas perdidas. Cristo não te chamou aqui hoje, te atraiu para você sair daqui motivado para ganhar o mundo amanhã. Ele nos atraiu para cá, para que nós morramos hoje aqui e vivamos para Ele todos os dias das nossas vidas, amém? Todos os dias das nossas vidas. Porque Cristo ele não morreu parcialmente no nosso lugar. Ei, aqui, é por isso que Paulo é tão urgente nessa carta. Ele está falando: Gálatas insensatos, palmenses insensatos, brasileiros malucos, vocês estão achando que gastar uma vida construindo, comprando, vendendo, passando, sendo aprovado, você está complementando algo que Cristo ainda não fez na cruz? Eu não quero que você vá para um extremo de pensar: então eu preciso largar meu emprego, eu vou, chegar segunda-feira, eu vou xingar meu patrão, falar que ele é um incircunciso. Não, não é. Ei, é para quem tem sido o nosso esforço. Por quem eu tenho acordado toda segunda-feira? Por quem eu tenho ido dormir às 22, 23, meia-noite, para acordar no outro dia 6 da manhã de novo? Eu tenho trabalhado, meus irmãos, 12 horas por dia, 2 empregos, almoço na frente do computador do primeiro e corro para o carro em 15 minutos para chegar no segundo e começar o próximo turno. Se tem alguém que tem vivido aqui para si mesmo, entenda, o Evangelho ele não traz pessoas aqui, pessoas que estão numa fase altíssima. Não traz homens aqui que venceram na vida para te ensinar agora a vencer na vida. Com maior frequência, Jesus traz homens que morreram para nos ensinar e nos inspirar a morrer também por esse Cristo pelo qual vale a pena. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, aqui eu finalizo: Cristo não nos salvou porque somos bons, mas porque Ele é bom. E se Cristo não for suficiente, nada mais será. Enquanto eu orava sobre essa palavra, o Senhor me lembrou de algo. E compreenda o que é isso. Nós vimos para esse lugar cheios de nós mesmos, vivos e procurando preservar a própria vida. É como Timóteo chegar para mim e falar assim: pai, se é que ele já conseguiria falar essa frase: pai, esse apartamento aqui que a gente está é seu agora, tá bom? Aquele carro ali é do senhor e da mamãe, pode ficar. E eu diria para ele: filho, eu tenho pelo menos 200 meses pela frente para pagar por esse apartamento, que é meu e da sua mãe. O que nós poderíamos entregar e contribuir para um Deus que já possui todas as coisas? O que nós poderíamos fazer para acrescentar a esse Deus?
uma roupa melhor, um tênis legal, uma luz, uma fumaça, um arranjo, projeções, ar-condicionado. Isso aqui é a nossa tentativa de atrair homens e mulheres perdidos ao caminho e o lugar da salvação, que é Cristo Jesus. Se a gente chegar aqui hoje, entendendo que nós não trouxemos nada para contribuir para esse Deus, a gente pode sair daqui morto. Eu te perguntei se hoje poderia ser sua última noite de vida aqui. A minha oração é que seja, amém? A minha oração é que seja, a nossa oração tem sido que a cada domingo nós entremos aqui, morramos aqui e voltemos agora para nossos lares, para o nosso trabalho, para aquilo que nós dedicamos a nossa vida e o nosso suor, glorificando aquele pelo qual nós morremos, porque Ele antes morreu no nosso lugar. Não existe novidade para nós hoje, não existe. Nós estávamos ontem na reunião ali do louvor, da Uplife, e a gente chegou num lugar. Eu não amo fazer o que faço, porque eu faço essas coisas, mas eu faço e amo, porque eu amo aquele que me mandou fazer essas coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Nós podemos pedir ao Espírito Santo graça e misericórdia. Graça e misericórdia sobre nós. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Espírito Santo, vai além do convencimento agora, Espírito Santo. Vai além do argumento. Penetra em lugares que haviam barreiras e cofres construídos. Nós te pedimos pela Tua misericórdia, acessa esses lugares que nós temos guardado de Ti, para nos manter vivos. Eu reconheço, Senhor, que eu entrei nesse lugar vivo. Eu entrei nesse lugar procurando preservar a minha vida. Eu entrei nesse lugar talvez acreditando que o Senhor me daria a resposta para o problema que eu tenho vivido. Mas o Senhor me lembra agora que o problema que eu vivia era de estar distante de Ti, de viver apartado do Senhor. E agora eu posso ter acesso a Ti e dedicar todas as coisas que eu tenho, Senhor, todas as coisas que o Senhor confiou nas minhas mãos, para a Tua glória e para o Teu louvor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Porque quando Cristo basta, nossas riquezas se tornam pó. Quando Cristo, o Senhor, basta, nossa influência se torna trapo de imundícia. Quando Cristo basta, a minha vida é perda diante do conhecimento do Filho de Deus, que é o Cordeiro morto e ressurreto, aquele que se entregou pela minha vida. Quando o Senhor basta na minha vida, Jesus, as reuniões não são mais para mim, as canções não são mais para os meus ouvidos. Quando Cristo basta, o que eu posso ser é lenha no Teu altar. Quando Cristo basta, o meu viver, eu vivo na fé daquele que me salvou. O meu morrer se torna lucro. Cristo seja suficiente sobre nós. Cristo seja suficiente sobre mim.
seja o suficiente para essa alma insaciável. Seja suficiente sobre nós, Jesus. Será que nós podemos levantar agora alguma devoção a Ele hoje? O tempo que nós temos, não se preocupe com a hora de sair agora. Se você entende que algo pode ser feito aqui, é um movimento de volta da igreja para Ele. Se nós pudermos agora levantar as nossas vozes, ou em quebrantamento, mas que o Espírito Santo levante da nossa igreja um clamor: Jesus, ser propício a nós, seja bastante para nós hoje, Jesus. Dependemos de Ti, carecemos de Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde